Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que está sempre a nos fortalecer, a nos capacitar, dia após dia, a caminhar em retidão, uma vez que o seu Espírito é reto e a palavra diz que ele nos conhece através das atitudes, tanto em palavras como em ação, reter sempre a verdade, a reter a sinceridade do coração, pois ele sonda a intenção, andar na integridade, que só é possível através das virtudes de Cristo, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, aonde a benignidade, usando sempre da piedade e da compaixão, aquele que nos ensina a perseverar segundo o bom ânimo que ele nos concede dia após dia. Quando ele tem um encontro ali com Nicodemos, onde Nicodemos, doutor da lei, ainda dizia: sei que Deus é contigo, porque ninguém faz o que fazes se Deus não for com ele. Mas o que é necessário para herdar o reino dos céus? E Jesus disse: tu sendo doutor da lei, não sabes? Na verdade, é necessário nascer de novo para herdar o reino dos céus. E ele sendo carnal, aquele que é carnal, não se compreende aquilo que é espiritual, porque toda vez que a lei é lida, lhe é colocado um véu e não tem a revelação através daquele que rasgou o véu. E ele dizia: por acaso, sendo velho, poderei voltar ao ventre da minha mãe? Jesus estava lhe dizendo do novo nascimento, aonde tem a promessa de que ele restituiria o coração de pedra por um coração de carne e que derramaria do seu espírito, o espírito reto, o espírito do qual como o vento que não sabe de onde vem e para onde vai, assim como a palavra diz que aqueles que estão segundo o seu espírito compreende-se e sabe ser conduzido pelo seu espírito, mas o mundo não o vê e não compreende. Por isso segue segundo as vontades da carne, segue segundo amotinados, segundo não se alcança a infinita bondade e misericórdia, porque estão no poder da ira. A ira, a lei mata. Está aquele que está segundo a lei, está segundo o poder da ira e do pecado. Mas aquele que alcança o Espírito vivificante alcança vida com abundância e ainda alcançará a ressurreição do último dia, pois nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo. Aqueles que perseveram segundo a sua verdade, que é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam confiança. Esta sabedoria é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia. Quando se nasce de novo, nova criatura, que deseja um leite puro espiritual, mas é necessário sair da condição desse leite puro espiritual, buscando a revelação para que se alcance um alimento sólido, porque aqueles que permanecem como leite
puro espiritual como meninos e crianças, se não alcançar o alimento sólido como que adultos, estão sujeitos a cair na mesma condenação, do qual saber que Satanás caiu na condenação, segundo o orgulho, aonde a palavra diz que eu diminua e que ele cresça. É necessário permitir habitação em nós e que ele cresça em nós, e isso só é possível de se consolidar como espiritual, como aqueles que nascem de novo e alcançam uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, Cristo Jesus. Só é possível através do discernimento, discernir entre o bem e o mal. Só se alcança esse discernir como que adultos, num alimento sólido, onde se exercita bem a fé que é exercitada aperfeiçoada pela qualidade das boas obras que o Senhor produz em nós e que não permite ser podados por conta da incredulidade, porque todo aquele que está exercitando bem as boas obras se mantém com a fé acesa e não permite desvanecer. Por isso, perseverai em mais um dia. Aqueles que têm seu espírito, usai manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Vigiai e orai sem cessar. Meditai na palavra de Deus, Cristo, a sabedoria gerada antes mesmo das primeiras obras, dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito, aonde Jesus, aquele que proclama três, que antes era a palavra e o Espírito, e com ele os três proclamam a palavra, o Espírito e o sangue, derramado por amor daqueles que nele depositam a confiança, onde houve a expiação pela culpa dos pecados, se nasce nova criatura, aonde não se retrocede às atividades como de outrora, mas segue rumo adiante ao alvo e objetivo, porque a lei serviu para matar, e segundo a graça houve o nascimento, e aqueles que estão segundo a graça não se utiliza a lei. Uma vez aqueles que retrocedem à lei, o véu lhe é colocado e retrocede, e o Senhor não tem prazer nos incrédulos e os mentirosos, aqueles que retrocedem, pois não herdarão o reino dos céus. Aqueles que seguem ávidos por aquilo que é elevado entre os homens, que se usa essa sabedoria para aquilo que é terreno, se torna um nu miserável, aonde o Senhor ri com desprezo lá do alto daqueles que, ainda que são exortados, não compreenderão esta palavra, e ainda zomba daquele que insulta, daquele que fala segundo o seu espírito. Mas dele é a ira e a vingança, e ele é aquele que trata com cada um deles, assim como tem tratado conosco e nos mantido na perseverança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.